Bom, Antônio Lavareda está aqui com a gente. Eu tentei decifrar o que ele está anotando enquanto a gente fala, mas foi impossível. Eu vi vários códigos. Mas enfim, vamos lá, Lavareda. Professor, prazer tê-lo aqui conosco em mais uma eleição. O que já dá para dizer até aqui? Algo surpreende nesses números apurados até o momento e quais cenários o senhor destaca estaduais? Prazer, Sheila. Um prazer estar com vocês todos. Mais uma eleição, né? E sempre com surpresas. E o bom de eleição, como o Schiller lembrava, da festa democrática, é que sempre, cada eleição nos traz surpresas, o que é extremamente importante para nós. Mostra que a sociedade é capaz de processar as informações que dispõe, enfrentar seus problemas, encarar, inclusive os dados das pesquisas divulgados às vésperas das eleições e votar às vezes diferente do que as pesquisas mostravam. O que nos prova também que as pesquisas têm um papel, contribuem para o processo eleitoral, mas elas não são decisivas, elas não têm a responsabilidade que os políticos às vezes lhes atribuem de determinar o resultado da eleição. Se for assim, os dados de hoje apenas replicariam o que as pesquisas mostraram ontem. Eu estava anotando aqui, Sheila, e eu gostaria de lhe confessar que assim como você não consegue ler os meus hieroglifos, eu também não consigo. Depois, mas parte dele que anotei é o seguinte: primeira grande surpresa da eleição, obviamente até agora, é o desempenho de Bolsonaro e Lula. O Bolsonaro na primeira colocação, Lula na segunda. Vai haver ultrapassagem? Com certeza sim. Com certeza Lula terminará em primeiro lugar. A diferença vai ser, muito provavelmente, menor do que aquela apontada na média das pesquisas ontem, que ficava entre 13 e 14 pontos entre o primeiro e o segundo colocado. Isso, muito provavelmente, não vai ocorrer. Se vier a ocorrer a mesma distância, aí para mim será uma grande surpresa. Agora, o que eu tenho convicção é que Lula terminará o primeiro turno em primeiro lugar e, por óbvio, nós teremos uma disputa a eleição vai ser resolvida num segundo turno, porque você tem aí 8, 9 pontos aí entre o agregado dos candidatos, e se a diferença terminar 7, 8, vai ser uma diferença, vai ser uma competição algo dramática para definir essa ocorrência ou não do segundo turno, embora a maior probabilidade nesse momento seja de segundo turno. Agora, há alguns estados que nos surpreendem com relação às pesquisas e surpreendem muito. Por exemplo, estados em que houve praticamente uma inversão dos dados das últimas pesquisas projetadas e o resultado das urnas. Rio Grande do Sul, terra do professor Fernando Schuller. É uma dessas mudanças, e o segundo colocado vem com uma margem surpreendente em primeira colocação. Mato Grosso do Sul, Sheila, o Capitão Contato estava em quarta posição, isso, lidera a pesquisa. Eu quero dizer que não me surpreende ele ter passado, eu imaginava que ele chegasse a segundo lugar. Por quê? Porque ele é o único candidato que Bolsonaro, no último debate, fez uma menção explícita de apoio. Vocês lembram que ele parou respondendo a uma provocação da senadora Soraya? Ele disse: olha, eu faço questão de dizer que o meu candidato, eu não consigo imitar o presidente Bolsonaro, porque ele fala de um jeito diferente. Então, São Paulo, outra grande surpresa até agora. Aí São Paulo, uma surpresa imensa. E qualquer grande surpresa em São Paulo é uma coisa que impacta o cenário nacional, porque o maior eleitorado, etc. Última vez, 22% do eleitorado nacional, algo assim. Então, Santa Catarina, o candidato que estava em quarta posição, não sei se está aí, está em segunda posição agora, o Décio, estava em quarta posição antes. E o Rio de Janeiro, que o desempenho do governador Cláudio Castro é muito acima do que estava projetado até então. Eu diria que a Tereza Cristina ser senadora no Mato Grosso do Sul, nenhuma surpresa. Damares ultrapassar a Flávia, também nenhuma surpresa, já havia ultrapassado. As pesquisas já indicavam isso. Resultados do Paraná, de Goiás, do Distrito Federal, nenhuma surpresa. O Jerônimo ultrapassar a Semineto também não é surpresa a rigor, porque ele vinha a montante nas últimas pesquisas e, inclusive, auxiliado pelo fato do ex-prefeito de Salvador
ter lá utilizado aquele produto, o bronzeador ou coisa equivalente. Ele diz que não, ele diz que era o sol lascado. Não, eu só estou repassando tal como a imprensa noticiou. Então é isso, Vocês da surpresa imprensa no aí. Estado. Agora eu quero dizer assim, por que a eleição para governador e senador, sobretudo Senado, apresenta maior taxa de surpresa, maior número de surpresas? Porque o nível de interesse pela eleição de governador e de senador é substancialmente menor. O Chilo estava comentando, o Oineg estava comentando o desinteresse pela eleição de senador em São Paulo, por exemplo. Há uma semana da eleição, 65% dos paulistas não conseguiu mencionar um senador na questão espontânea. Era uma eleição aberta.